Aleluia, louvado seja Deus. Já quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, ao qual mais uma oportunidade Ele vem me conceder para hoje estar trazendo uma palavra para os vossos corações. A palavra do reino, a palavra que edifica, a palavra que transforma nossas vidas. E louvo a Deus por cada irmão, cada irmã, cada inscrito deste canal que tem me ajudado, aleluia, a propagar o reino de Deus, a propagar o evangelho do Senhor. Porque a todos quantos têm usado, desse recurso, através destes vídeos, compartilhado, enviado para os seus contatos, tem sido também canal de bênção, tem ajudado a propagar o evangelho, o reino de Deus. E hoje eu trago mais uma palavra da parte do Senhor, ao qual Deus pôs no meu coração. Hoje eu estava assistindo um culto pela internet e essa palavra veio ao meu coração, Deus falou fortemente e se fez necessário, tocou ao meu coração de também compartilhar, essa palavra, porque eu creio que edificará, nos ajudará na caminhada com Cristo e entender o que significa realmente ser cristão, o que realmente significa ser igreja, porque às vezes nós falamos, mas quando olhamos a nossa atitude, muitas vezes as nossas práticas realmente não condizem com a nossa fé. Então Deus falou fortemente ao meu coração e eu venho compartilhar da mesma palavra para com os amados irmãos e irmãs. Amém? E a palavra do Senhor encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, o seu capítulo 1, a partir, aleluia, do seu versículo 26. Um texto conhecido, mas creio que Deus há de falar, nos ensinar cada vez mais da sua palavra. Amém? Que assim vai nos dizer a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe fará o trono de Davi, seu pai, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus! E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Louvado seja Deus! Uma palavra, meus queridos, uma palavra, amada igreja, que nos traz justamente um fato acontecido muito importante, uma realização da graça e o favor de Deus para com as nossas vidas. E vemos aqui que se deu justamente ao plano de salvação de Deus para com as nossas vidas, ao qual, a partir deste momento, vamos estar vivenciando, aleluia, os planos de salvação, a qual estaria sendo já manifesto
na vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E vemos aqui que se deu justamente ao qual, aleluia, pela graça e misericórdia e favor do nosso Deus, dos altos céus, ele olhando para a humanidade, vemos a referência que esse anjo trouxe de uma jovem, aleluia, de uma mulher ao qual o próprio Deus manifesta a sua graça, ao qual o próprio Deus olha dos altos céus e derrama a sua misericórdia. Através desta mulher, desta jovem, ao qual o Senhor lhe propôs, aleluia, uma grande oportunidade de gerar o Salvador da humanidade, ao qual ela seria a receptora, aleluia, desta graça, trazendo através do seu ventre aquele a quem haveria de salvar a humanidade, sendo o próprio Filho de Deus. E quando observamos, meus amados, esse texto, nós temos que ter a percepção espiritual para entendermos que não somos nós que merecemos. Não somos nós ao qual nos colocamos em um patamar em que Deus olhe dos altos céus e venha realizar em nossas vidas. Porque a palavra que a palavra vem e que o anjo descreve para Maria é esta. Aleluia. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Esta palavra agraciada vai nos arremeter justamente ao ponto de que, aleluia, nós fomos agraciados por Deus. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos merecedores do favor de Deus. É a graça de Deus manifesta para com as nossas vidas. E Deus assim manifestou a sua graça através de Maria, para que ela fosse, aleluia, a responsável direta a receber a dádiva de Deus, ao qual através do seu ventre seria gerado o Salvador. E é nesse ponto ao qual Deus falou fortemente ao meu coração, porque, meus amados, há uma diferença muito grande em sermos crentes maduros e crentes imaturos. Porque para sermos crentes maduros não vai ser contabilizado pelo tempo que temos de evangelho, não. O que vai nos caracterizar crentes maduros não vai ser o histórico teológico que eu tenho, não. No que vai me tornar um crente maduro não vai ser a quantidade de horas que eu passo orando a Deus, não. Porque o que vai nos fazer crentes maduros, diferença dos imaturos, justamente vai ser o nosso comportamento em receber de Deus, em aquilo que Deus quer tratar conosco, os condicionamentos, as situações que Deus vai nos fazer levar. Como nós vamos nos comportar? Esta é onde vamos ver a diferença dos crentes maduros e dos imaturos. E vemos aqui que repentinamente, numa cidade, numa aldeia, uma jovem recebe a visita de um anjo com uma missão muito poderosa, uma missão muito grandiosa, de usar a sua vida em prol do reino de Deus. E quando Maria teve essa anunciação do que o Senhor havia, aleluia, para realizar através da sua vida, vemos que não foi simplesmente, aleluia, uma aceitação. Não é simplesmente Maria ter falado que seja feita a vontade de Deus. E isso é o que temos que ter bastante atenção e bastante cuidado.
em nossa vida com o Senhor, quando o Senhor nos lança, aleluia, algumas condições, quando o Senhor nos chama para uma obra, para sermos instrumento em suas mãos. E nós entendemos, meus queridos, que Maria, sendo jovem, eu creio, prestes a se casar, ela havia feito projetos, como toda noiva faz, como todos aqueles que estão se preparando para um casamento, vem lutando meses a meses, projetando a data do seu casamento, com aquilo que vai ser realizado, convites, é todo preparativo. E eu creio que Maria também tinha esse anseio, eu creio que Maria também estava nesse contexto. E o que vai nos fazer justamente arremeter ao que o Senhor quer falar conosco nesse dia de hoje é que o fato de nós nos dispormos a Cristo, aleluia, de sermos usados por Cristo para a sua obra, por Deus, temos que ter a consciência de que a nossa vida sofrerá uma grande transformação. Aleluia. Então, quando Maria se propôs, aceitou, aleluia, esse convite de Deus para ser a mãe do Salvador, aquela que usaria o seu ventre, se disponibilizaria a se doar a Deus. Eu creio que daquele momento ao qual ela aceitou, ela não fazia menção do que iria acontecer após, de o que iria acontecer na sua trajetória. E o que o Senhor, nesta palavra hoje, quer falar ao meu coração e ao seu coração, é que um dia o Senhor nos fez um convite para sermos geradores de Cristo em nossa vida. Porque a palavra do Senhor fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E o Senhor nos constituiu a sua imagem e semelhança para Ele habitar em nós. Porque nós somos o seu templo. Aleluia. E assim como Maria aceitou, se dispôs a ser a mãe, usar o seu ventre para trazer, fazer encarnar, aleluia, o Salvador da humanidade. Ela abriu, aleluia, os seus... as suas projeções. Eu creio que daquele momento ao qual ela aceitou, ela não fazia menção do que haveria de acontecer com a sua vida a partir daquele momento. E muitas vezes nós acabamos esquecendo esses princípios, meus queridos. E talvez por isso hoje nós vivemos um mundo, aleluia, de uma igreja, de certa forma, de crentes, de certa forma, debilitados, prostrados. Aleluia. Porque, meus queridos, nós sabemos que quando Maria aceitou, a sua vida ia ser totalmente transformada. Tudo aquilo que ela um dia havia projetado, tudo aquilo que um dia ela havia planejado junto com seu esposo, na época o seu noivo José, daquele momento ali, tudo ficou para trás. Porque a partir do momento que ela abriu espaço para aceitar Jesus Cristo, que ela abriu o espaço de aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, aquilo tudo que ela projetou, aleluia, já não seria mais o seu alvo, já não seria mais o seu foco. E na nossa vida é desta maneira, meus queridos. Um dia aceitamos o convite através de uma pregação, de um irmão que chegou fazendo o apelo. E por nós não conhecermos o que Deus haveria de fazer, nós acabamos, aleluia, se convertendo, aceitando a Cristo, fazendo com que Cristo nasça em nós, porque essa é a mensagem, é permitir Deus habitar em nós, nascer em nós, ser gerado dentro de nós.
assim como Maria aceitou. E a partir deste momento, meus queridos, que Jesus passou a habitar no ventre de Maria, nos primeiros momentos não teve tanta repercussão, porque até então aquele momento era só entre ela e Deus. Até aquele momento não havia nenhuma consequência visível, porque ainda estava no início. Mas nós sabemos, meus amados, que numa gestação existem os processos de uma gestação, até, aleluia, que aquela criança gerada no ventre, ela venha nascer. E é nesse texto, é nessa condição que nós vamos entender a nossa maturidade cristã espiritual. Porque um dia Jesus, o próprio Deus, mandou uma semente ao nosso coração, dentro de nós, para que ela nascesse. E nós temos sido gestantes desta semente em nosso coração, que ela só vai se concluir no dia da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria aceitou. E daquele momento em diante, nós vamos ver na sua caminhada, na sua história, depois que aconteceu isso e os dias foram se passando, começou a haver a repercussão daquela situação. Porque já iniciou-se justamente, meus queridos, entre a família dela, entre aquele a quem seria lhe dado por esposo, a qual eles de momento não compreendeu e a quis rejeitá-la. Porque quando nós trazemos o Senhor para a nossa vida, aqueles que não entendem, aqueles que não conhecem, aqueles que não fazem parte ainda, eles não vão aceitar de forma nenhuma. Eles não irão se convencer de maneira nenhuma. E nós poderemos ser rejeitados, abandonados. Mas isso faz parte do chamado de Deus para as nossas vidas. E Maria começou o seu processo, a qual ela estava para ser rejeitada pelo seu noivo. Mas uma coisa é certa, isso temos que ter em Cristo. Quando o Senhor nos chama para uma obra, para um propósito, ainda que momentaneamente nós achamos que vamos ser rejeitados, ainda que momentaneamente muitos queiram nos criticar, nos apontar, nos abandonar, Deus, Ele vai agir. Deus não vai deixar que nada nos aconteça. Deus não vai nos deixar abandonado. E foi o que o Senhor fez. Deus foi tratar com o seu noivo e falar do seu plano. E assim temos que continuar, meus queridos. Porque o Senhor um dia nos chamou nesta graça, não porque somos merecedores, não porque somos bonzinhos, não. É a graça de Deus, é o amor e a misericórdia. E Ele faz esse mesmo convite hoje, para que venhamos gerar em nós o Salvador. Não é apenas uma ideia mental, psíquica, não. É algo que vai adentrar na nossa alma, que vai mexer com a nossa estrutura. Quando o Senhor começar a realmente nascer em nós, habitar em nossas vidas, a nossa vida, assim como uma gestante, aleluia, assim quando ela começa ao filho ser gerado no seu ventre, o seu corpo começa a sofrer mudanças. O seu corpo começa a sofrer alterações. E assim é na nossa vida espiritual. Nós não podemos, aleluia, fazer nascer, gerar em nós, se não houver mudança, tem que haver a transformação em nossas vidas. Talvez no momento a gente não vá perceber,
Mas aos tempos as coisas vão acontecendo. Quando Jesus, aquela criança vai se desenvolvendo interiormente, o nosso corpo, o corpo da gestante, ela vai começando a sofrer mudanças, alterações. E aquilo que aparentemente não era visível vai começar a ser visto por aqueles que estão de fora. Porque o seu corpo vai se transformando. E na nossa vida cristã é dessa maneira. Quando realmente Jesus Cristo está sendo gerado em nossas vidas, o nosso corpo tem que sofrer essas mudanças. São os sinais de que aquela criança está sendo gerada, de que há vida dentro de nós. E sabemos, meus queridos, que numa gestação, aleluia, não só a parte física, mas a parte fisiológica, a parte comportamental. Por quê, meus queridos? Nós sabemos que a partir deste momento, aleluia, muitas coisas começam a acontecer, até desejos, enjoos por aquilo que muitas vezes era agradável, já começa a não ser mais agradável. Começamos a ter desejos estranhos, elas começam a ter desejos estranhos. Porque está sendo gerado uma vida. E o nosso corpo sofre essas mudanças. E é assim que temos que entender o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, amadurecimento cristão, que quando Jesus começa a nascer dentro de nós, nós vamos ter mudanças, nós vamos sofrer mudanças, ainda que essas mudanças por muitas vezes vão trazer incômodo, ainda que por muitas vezes essas transformações vai nos gerar transtornos, ainda que por muitas vezes nessas transformações nós vamos nos encontrar por muitas vezes desalentos, mas se faz necessário, porque a vida crescendo em nós. E assim aconteceu com Maria. E vemos que a partir do momento que começou o projeto do Senhor, assim que começou Deus realizando esta obra, muitas coisas aconteceram. Ela teve que sair de onde ela habitava. Ela teve que ir para outros lugares. Aleluia. E nós sabemos que a partir daquele momento, meus queridos, enquanto Maria levava o seu filho no seu ventre, ela já não tinha mais atenção para outras coisas. O seu foco principal era a sua gestação. O principal objetivo era os cuidados com aquele a quem ela trazia dentro do seu ventre. Ela já não se distraía por mais nada, as outras coisas já não tinham mais tanta importância quanto o filho que ela trazia no seu ventre. E hoje nós muitas vezes estamos fazendo diferente, nós estamos em processo de gestação ainda. Nós aceitamos sim, no início, o convite, nós levantamos a nossa mão, nós confessamos. E o Senhor começou a ser gerado dentro de cada um de nós. Mas nós estamos em processo ainda de gestação. E muitas coisas vai vir a nós que vai nos fazer, aleluia, ter desejos estranhos. Mas desejos espirituais. E muitas coisas até daquilo que nós gostávamos vai se tornar em enjoos para nós. Nós já não vamos querer mais comer de tal comida. Nós já não vamos suportar nem cheiros de outras coisas, daquilo que outrora agradava. Porque é uma vida sendo gerada em nós. E essa vida é uma vida espiritual, é uma vida para a salvação. Aleluia. E assim Maria passou este processo. Ela já não tinha mais outro objetivo senão cuidar daquela criança que estava no seu ventre. Porque existe, meus queridos,
uma informação muito importante e que é corriqueira, que acontece nesse período de gestação, chamado-se aborto. Quantos filhos são abortados no meio do processo? Quantos filhos são abortados em formação? Outros espontâneos, outros causados, indesejados. Mas nós temos que ter cuidado, que nós estamos levando o dono da vida dentro de nós. Temos que ter zelo, percepção. Como uma mãe, ela faz todo cuidado médico para ver como está a sua gestação. E nós precisamos ter este cuidado diário com a nossa fé, com a nossa caminhada, para que não venhamos abortar a nossa fé. Porque sabemos que a caminhada é essa. Fazer aceitação é fácil, não tem dificuldade. O problema não é aceitarmos, como não foi dificuldade Maria aceitar. Mas a questão é a continuidade nesta gestação, como vamos estar levando esta promessa, este filho. Aceitar Jesus é maravilhoso. Agora, como é andar com Ele agora? Porque Maria não aceitou num tempo, mas agora ela estaria com Ele, Ele estaria dentro dela. O seu comportamento agora seria totalmente diferente. As suas atenções seriam diferentes. As preocupações seriam diferentes. Aleluia. Então precisamos entendermos a maturidade para suportarmos todos os processos que havenhamos de passar. Aleluia. A vida de Maria foi totalmente transformada. Os planos que ela havia projetado antes. E assim é na minha vida e na sua vida. Porque hoje nós temos que ter cuidado com aquele a quem levamos dentro de nós. Os cuidados. Aleluia. Mas Maria perseverou. Maria foi. E a sua caminhada não foi fácil. Mas Deus era com ela. Deus estava com ela. Porque ela se dispôs não só a aceitar, mas cuidar. Porque é o que temos que fazer, não só aceitar, mas cuidar, manter o cuidado. Qual a mãe que tem o seu filho e negligencia, despreza, ou não faz qualquer coisa por amor ao seu filho? E nós que estamos gerando Cristo dentro de nós, Maria como mãe, e hoje nós, num sentido figurado, aleluia, como um pai gerador, temos que ter cuidado, zelo com aquele a quem anunciamos, aquele a quem levamos em nossas vidas. Enfrentando os percalços, enfrentando as adversidades, as dificuldades, mas sabendo, crendo que Deus tem o propósito nas suas mãos, que é o plano de Deus.
Aleluia. Então hoje nós precisamos ser esta mãe e este pai, zeloso, cuidadoso. Porque um dia fomos agraciados e Deus quis fazer morada em nós. Mas será que estamos prontos a renunciar à nossa vida em prol da vida de Cristo? Enfrentar tudo? Porque falar é fácil, mas na hora que vem, nós queremos abandonar, nós queremos negar, nós queremos recuar. E isso pode se constituir um aborto espiritual em nossas vidas. Maria cumpriu o plano de Deus na vida dela até o fim, até o momento mais doloroso ao qual ela passou, que foi ver o fruto do seu ventre pendurado naquela cruz, naquele madeiro, a quem ela tanto cuidou, a quem ela tanto zelou, a quem ela tanto protegeu, a quem ela tanto amou. Mas ela sabia que era um plano de salvação. E o que ela havia gerado não era para ela, era para a humanidade. É para a salvação daqueles que estavam perdidos. E esse é mais um ensinamento do Senhor Jesus neste dia de hoje. O que estamos gerando não é para nós, é para a salvação daqueles que estão em trevas. Será que nós estamos prontos para entregarmos aquilo que Deus gerou em nós em prol daqueles que estão necessitados? Às vezes nós queremos Cristo só para nós. Mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida, não só para nos abençoar, mas sermos abençoadores daqueles que precisam. Anunciarmos o Evangelho, anunciarmos o amor de Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. Maria sofreu. Mas ela foi até o fim. Ela confiou nos planos de Deus, ela cumpriu os planos do Senhor. Ela não recuou, mesmo sabendo que o seu filho haveria de ser morto por aqueles pelos pecadores. Ela não negou. E eu e você, o que temos feito? Servir, aceitar Jesus é o início, mas caminhar com Ele, aleluia, é o essencial, é a nossa permanência com Ele. Porque assim se cumprirá a vontade de Deus. Então, meus queridos, que neste dia de hoje esta palavra, se você aceitou, se você permitiu que Deus viesse habitar, fazer morada, nascer na sua vida, siga em frente. Mesmo com todos os percalços, mesmo as dificuldades, mesmo as situações adversas, o Senhor está sendo gerado na sua vida. Aleluia. Cuide, zele, para que não venha sofrer um aborto espiritual. E que a nossa vida seja para testemunho dos demais que ainda não conhecem. E que vamos ser fervorosos em Cristo Jesus. Amém? Então esta é a palavra de hoje que o Senhor me concedeu. Que Deus venha abençoar a cada um
com esta palavra, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Até o próximo vídeo.